Bom dia, irmãos de fé. Vamos continuar lendo a apresentação da Liturgia das Horas, que nos diz o seguinte: a presente edição da Liturgia das Horas requer um uso inteligente e criativo. Para isso, muito ajudará o canto combinado com os momentos de silêncio e a diversificada recitação dos salmos. Aqui é um ponto muito interessante, porque depois que você aprende a rezar a Liturgia das Horas, você deve fazer essa adequada adaptação dos momentos da oração, principalmente adaptar com o seu dia, mas buscar um lugar silencioso para rezar em grupo. Quando você reza os salmos, você pode rezar por versículo, você pode rezar por estrofes. Se você reza de forma pessoal, você vai rezar tudo, obviamente, né? Porque você está ali sozinho, mas se você está acompanhado de 2, 3 ou um grupo grande, então você pode dividir em coros, né? Um coro faz um versículo, o outro coro faz o outro versículo, ou se são várias pessoas, cada um pode rezar um versículo do salmo, cada um pode rezar uma estrofe do salmo, enfim. Entre um salmo e outro se pode fazer um silêncio, não precisa ser meia hora de silêncio, basta um breve momento de pausa entre um salmo e outro, que já dá um ritmo muito mais orante para a oração. E os cantos, né? Quando você está em grupo, fica mais fácil cantar. O hino, toda a Liturgia das Horas, ela foi feita para ser cantada, assim como a missa também. Toda a liturgia da missa, ela foi feita para ser cantada. A Liturgia das Horas, que é um prolongamento da Santa Missa, também foi feito para ser cantado. Aquilo que é feito para ser cantado não impede que você reze. Você pode rezar simplesmente a liturgia. Mas depois de um tempo, com a aprofundação, com o aperfeiçoamento também da sua prática de oração e com a ajuda de pessoas que sabem cantar, né? Porque é bom cantar bem, né? Está cantando para Deus, né? Cantar esta liturgia, da forma como você reza, cantar. Principalmente os hinos, os salmos, as orações principais, como o cântico evangélico, o Pai Nosso e assim por diante, né? A criatividade deve ir sendo colocada em prática na sua oração, de forma inteligente. E, é claro, com discernimento também, né? Por isso que é importante você observar uma daquelas observações que eu dei nos vídeos práticos sobre a Liturgia das Horas, que você deve buscar aqueles lugares onde as pessoas já fazem oração das horas, como seminários, casas religiosas, etc. Porque aí fica mais fácil você aprender a rezar vendo outras pessoas rezando. Continua dizendo o seguinte: longo foi o percurso para se chegar à tradução deste livro. Vocês sabem que todos os livros da igreja, eles primeiro são publicados em latim e depois são publicados nas línguas de cada país, as chamadas línguas vernáculas. Então, é um percurso longo para se chegar num livro deste, né? Primeiro foi aprovada em Roma a tradução dos Salmos, e só há pouco tempo a dos textos bíblicos e patrísticos. A Assembleia dos Bispos vacilou muito tempo entre o tu e o vós, como tratamento dado a Deus e, posteriormente, sobre o uso da terceira pessoa. Tudo isso causou muitas delongas, né? Muitas demoras, porque às vezes precisa adaptar bem o texto para cada realidade, né? O tu, o vós, como tratar. Às vezes o tu se torna grosseiro em determinadas regiões, né, do nosso país, e tudo isso tem que ser observado, né? E isso leva muito tempo. Vocês viram que no nosso primeiro vídeo dessa série nós falamos sobre a promulgação da liturgia. Até que se promulgue, para que seja de fato um livro oficial da igreja, você precisa observar todos os aspectos necessários. Não pode haver equívocos, não pode haver erros, porque isso é uma coisa que é perene, né? Até que se veja a necessidade
de uma nova reformulação daquilo que se tem. Mas até que se faça isso, né, é preciso que aquilo que vai ser publicado seja de fato algo que transmita uma confiança para os fiéis, que eles saibam que estão utilizando algo que é aprovado pela igreja. Então, todos esses detalhes são pensados minimamente. Existem comissões para fazer isso. O texto latino, base para a tradução das leituras, ou seja, o texto que foi publicado em latim, que é base para essa tradução, foi por determinação da Sé Apostólica o da Neo Vulgata, ou seja, da Nova Vulgata. A Vulgata é o texto bíblico da tradução que foi feita por São Jerônimo, da Bíblia que se tinha anteriormente a esta versão que se chamou Vulgata. E hoje, no nosso contexto atual, já existe a Neo Vulgata, ou seja, a Nova Vulgata. Como tudo neste mundo, a obra não é perfeita, nem poderia ser. Vão surgir críticas fundamentadas ou não. Não se desconheça o trabalho heróico e anônimo de cerca de 10 colaboradores, assessores ou não da linha 4, que é a linha da CNBB, que passaram muitas horas a fio debruçados sobre esta tarefa, inclusive sacrificando horas de sono. Só podemos desejar que esta oração oficial da Igreja seja usada e valorizada pelo povo de Deus. Isso foi publicado, escrito por Dom Clemente José Carlos Snarri, que era o presidente da Comissão Episcopal da Liturgia na época, na Páscoa do ano de 1993. De fato, quando você começa a ver o texto da Liturgia das Horas e a rezar a Liturgia das Horas, você vê quão trabalhoso deve ter sido isso, E é preciso que se valorize o trabalho destes nossos irmãos, que com certeza eram padres, bispos, leigos, que estavam integrados nesta equipe de tradução que Dom Clemente utiliza o termo aqui, o trabalho heróico e anônimo, porque estes colaboradores não aparece aqui o nome deles. Então, este trabalho todo pode conter imperfeições, mas vai levar um grande tempo para que essas imperfeições, que se são muito graves ou muito sérias, para que elas possam ser refeitas, reformuladas, repensadas, editadas, enfim. O trabalho que está aqui feito, que é fruto de 50 anos de caminhada depois do Concílio Vaticano II, para a sua futura renovação, se é que terá essa necessidade, pode ser que em algum momento tenha-se a necessidade de fazer a renovação da Liturgia das Horas. Mas quando isso for feito, isso não vai ser feito da noite para o dia. Tudo leva um tempo. Nada na igreja é da noite para o dia. Às vezes nós queremos que as coisas sejam assim, no estalar de Deus. Mas na igreja, a vida da igreja e a vida pastoral da igreja é pensando no bem do povo de Deus. E este bem do povo de Deus, o bem de um modo geral na nossa vida, ele não se conquista assim de uma hora para outra. As coisas precisam ser pensadas, refletidas, amadurecidas. Bom, por hoje nós terminamos a apresentação do nosso vídeo. No nosso próximo vídeo vamos ver o que a Congregação do Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos disse para as dioceses do Brasil no decreto que foi enviado para a CNBB. Até lá!